Réveillon de 89. Os fogos em Copacabana anunciam a chegada do novo ano. Foi muito difícil, foi outro momento particularmente difícil para a Editoria Rio. 142 pessoas a bordo de um barco também comemoram, sem saber do perigo que se aproxima. Primeiro pela tragédia que foi aquilo, pela irresponsabilidade que foi aquilo, no momento de alegria, no momento de confraternização e tudo mais. E segundo porque a gente teve que buscar braço, calma e tranquilidade para poder trabalhar na cobertura daquela tragédia. O mar estava muito agitado. Uma onda mais forte provoca a tragédia. O barco vira, 55 pessoas morrem. Eu, como novo no jornalismo e tal, plantão de final de ano, virada do ano, evidente que sobrou para quem era mais recente na empresa. Cobria a virada do ano. O repórter não, o repórter já era um repórter experiente, que era o Renato Machado. Quem escolheu passar a meia-noite no mar não tinha ideia de perigo nenhum. Ao contrário, para dezenas de grupos alegres que embarcaram na Baía de Guanabara rumo a Copacabana, era uma noite de festa. Foi um furo, porque eu fui o primeiro, o único a chegar lá no Yacht Club e os corpos, o primeiro a filmar os corpos fomos nós, a gravar os corpos, porque por acaso eu estava no mar, muito perto do Batomushi, com uma câmera para fazer os fogos do mar. E a Ilse Scamparini, da areia. Neste saveiro, a reportagem do Fantástico pôde verificar que o mar não estava no clima da festa. Muitos barcos jogavam violentamente e tiveram problema, como este veleiro à deriva, socorrido por um barco de motor mais possante. Areia de Copacabana, desço com a minha equipe, fazendo o contraste, né? O povo, toda aquela beleza também e tal. Agora vamos ao mar, fazemos a nossa oferenda, o resto das flores que sobra, nós vamos entregar a Iemanjá. A nossa câmera quebra. A gente volta para a emissora, olha que coincidência, a gente volta para a emissora, chegamos na emissora, estávamos trocando a câmera quando chega o telefonema. Não sei se eram 3 da manhã, 2 da manhã, não sei exatamente. Chega o telefonema do Batomushi. Fomos direto para a Marina da Glória, começa a me arrepiar tudo de novo. O mestre do saveiro, onde estava a nossa equipe, preferiu evitar o mar batido da entrada da barra e desviou o rumo. Copacabana, ao longe, festejava com fogos e luz a aproximação da meia-noite. Mas aquilo eu gravando, sabendo que não ia entrar em lugar nenhum, que não ia ter matéria. Nem entrevista nós estávamos fazendo com as pessoas que estavam passando mal ali, porque tinha fugido completamente ao objetivo da matéria. Aí teve um momento que eu disse, olha, as ondas estão tão altas que esse troço não vai melhorar, nós não vamos conseguir nenhuma imagem, vamos voltar. Quando voltamos, tivemos a notícia, embora eu não tenha visto, porque estava muito escuro, tivemos a notícia na Marina da Glória de que tinha havido um grande naufrágio, um grande acidente, na altura depois da Urca, entre a Urca e Copacabana. Pouco depois das 11h30, o Batomushi número 4, barco de turismo da Baía de Guanabara, naufragou com mais de 120 pessoas. O acidente foi neste ponto, entre a ilha de Cotunduba e a Praia do Forte, atrás do Pão de Açúcar. É a entrada da Barra, um local de mar muito perigoso. E eu então perguntei a alguém ali, disse, mas estão levando os mortos para onde? Para o Yacht Club. Aí eu disse ao cinegrafista, vamos entrar no carro e vamos para o Yacht Club. Quando nós entramos no aterro, tinha 2 ambulâncias dos bombeiros, alta velocidade. Eu disse, fica atrás delas. Fica atrás delas e vai onde elas forem. E fomos. Quando entramos no próprio iate, do lado do hangar de cá, o portão rapidamente se fechou, mas a gente conseguiu passar. Então não tinha ninguém, nenhuma televisão, quando chegaram os primeiros corpos. O naufrágio aconteceu muito rápido, numa noite muito escura de mar batido. Durante toda a noite, os corpos continuaram chegando aqui ao Yacht Club do Rio de Janeiro. Nós gravamos tantos corpos ali, que teve uma hora que eu disse, olha, vamos embora, porque
Isso aqui vai ser as famílias chegando, isso vai ser nós estamos com um material que ninguém tem, ninguém tinha. No ar, o Fantástico. Você acompanha agora as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Tragédia no último dia do ano. Um barco de turismo vira na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. Mais de 50 pessoas morrem no acidente, entre elas a atriz Yara Amaral. Quando a gente confirmou que a Yara Amaral, né, a atriz, estava no barco, também foi um choque, né? Porque ela era uma atriz muito conhecida, que estava assim, era bastante famosa, muito reconhecida pelo talento dela naquela época. Yara Amaral nasceu em São Paulo e começou a carreira fazendo teatro amador. Yara ganhou 5 vezes o mais importante prêmio do teatro brasileiro, o Molière. Ela também fez vários papéis na televisão. O seu último trabalho na televisão foi no ano passado, na novela Fera Radical. Então foi mais um choque, porque era quando tem alguém que é conhecido de todos, ainda é parece que esse choque ainda é maior, né? De manhã cedo, na área do acidente, as equipes de mergulhadores do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Rio começaram a procurar as vítimas. Este foi o exato local onde o Batomushi 4 naufragou. Do alto dava para ver cadeiras, pedaços de madeira e uma mancha de óleo do barco que vazou no naufrágio. Segundo os bombeiros, o trabalho é difícil. O barco está naufragado a 27 metros de profundidade. Eu passei o dia lá vendo gente chegar afogada. Nunca vi uma coisa assim, sabe? Sabe aquela cobertura que te dá, sabe? Nossa, eu tinha vontade de chorar a cada minuto. Porque era um horror. Chegavam famílias inteiras afogadas. As lanchas da Marinha e do Grupamento Marítimo retornaram pouco depois da 1 da tarde. Uma delas trazia 6 corpos. 2 homens, 3 mulheres, uma criança. Os mergulhadores do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros tiveram que usar um outro tipo de equipamento, chamado narguilé, semelhante àquele aparelho verde que está naquele barco do Corpo de Bombeiros. O narguilé é um compressor. Nessa época existia o Núcleo de Reportagens Especiais. E me parece que eram 8 repórteres nesse núcleo e todos foram convocados para cobertura. Houve uma reunião com o Alberico e cada um sugeria fazer alguma coisa. E eu pedi para descer no Batomushi, mostrar as imagens do Batomushi. É o cabo que liga a boia colocada pelo Corpo de Bombeiros até o barco naufragado. Já estamos aqui a cerca de 15 metros de profundidade. Agora um encontro com um soldado do Corpo de Bombeiros que está voltando de lá. Foi um espanto na reunião, porque mostrar como. Eu disse, olha, aqui embaixo tem uma câmera submarina aí no almoxarifado que nunca foi usada. A gente pode tentar usar, eu já mergulho, eu sei mergulhar. A Globo tem um cinegrafista que mergulha, ele trabalha na produção. E aí foram procurar o Vandic Acácio, que morava em Niterói, encontraram o Vandic, trouxeram e nós fomos entrar. Agora já dá para perceber. Aí está o barco da morte. Pintado de branco. Nós vamos tentar aproximar e até entrar. Tem uma janela quebrada aqui. Vamos tentar passar por esta janela. E é exatamente a cabine de comando do Batomushi. A Marinha não queria permitir, e aí nós pulamos na água assim mesmo. Eles invadiram o barco da gente para ver, mas como nessa época nós trabalhávamos com um Matic, então o cabo de áudio e vídeo, ele descia com a gente na câmera, e o VT ficava no barco, e tinha um monitor. Então esse capitão da Marinha que foi para lá para nos prender, ele ficou vendo o Batomushi. E pela reação de quem estava no barco, foi mais de admiração, porque nós entramos no barco, nós mostramos, eu saí feito um louco procurando o nome, o barco está inclinado, e eu não achava o nome Batomushi. Então era fundamental eu ter o nome Batomushi para, de noite no Jornal Nacional, mostrar isso. Pela posição, ele está inclinado no fundo da Baía da Guanabara. Nós não podemos precisar como.
porque a condição de visibilidade não nos permite isso. Aqui nós vemos pratos quebrados, latas de cerveja e de refrigerantes. Aí está o número da sua inscrição e o nome do barco no fundo do mar. E aí nós encontramos, quando eu voltei para a Marina da Glória, eu fiz o texto com Lúcio Rodrigues, que hoje é um dos maiores cinegrafistas da Rede Globo, e naquela época ele estava chegando do Rio Grande do Sul, e era um dos primeiros trabalhos dele, e ele ficou lá, estranhou, porque eu disse, liga aí que eu vou gravar o áudio. E gravei tudo que eu tinha visto, sem escrever nada, tudo, porque não tinha tempo para escrever. Quando nós chegamos na Marina da Glória, tinha um motoqueiro esperando para levar a fita. Eu falei, disse, eu posso ir junto? Porque aí eu ajudo na edição. Ele disse, olha, não é permitido levar não, mas nesse caso, eu vim com roupa de mergulho para a redação. E entrei, muita gente ficou curiosa para ver o Batomushi. É como se fosse um mergulho noturno. As condições de visibilidade da água são péssimas. Se ainda existe algum corpo lá embaixo, vai ser difícil resgatar. E só há uma maneira, quebrando as escotilhas, os vidros que ainda restam inteiros e procurando entrar até o final do Batomushi. Mesmo assim, é uma operação difícil. A visibilidade da água é o maior problema para os bombeiros, para os mergulhadores que estão aqui, tentando encontrar os corpos que alegam ainda existirem lá embaixo. O que foi mais marcante para mim do Batomushi foi o içamento do Batomushi. Porque aí, de novo, a gente foi entrar com uma transmissão ao vivo e, assim, não vamos poder perder a imagem da hora que ele sair de dentro d'água. Então, começou. Então, entra. Vamos entrar. Aí começa, né? Nós estamos aqui, eu estava na encosta, um ponto assim mais alto que dava para ver, e a Ângela Lindenberg num barco mais próximo que a Marinha permitia. Nós continuamos aqui no Costão do Leme, acompanhando o içamento do Batomushi 4. A operação de içamento começou às 10:45. Agora são 4h15 e começa a aparecer a primeira parte do Batomushi, que naufragou na noite do dia 31 de dezembro, matando 55 pessoas. O mar continua calmo, a visibilidade é boa e o trabalho vai ser bem mais rápido do que a Marinha previa. A expectativa é que o içamento do Batomushi demorasse de 3 a 4 horas, mas ele vai demorar aproximadamente uns 40 minutos, o que é o prazo normal de içamento calculado pela Marinha. A repórter Ângela Lindenberg está lá no mar acompanhando a operação de resgate e tem outras informações. E eu fui de lancha. Eu não sei onde é que arranjaram aquela lancha, mas era um iate de 2 andares, enorme. E estava eu, o Ari Peixoto, eu não me lembro porque o Ari Peixoto estava junto comigo, mas ele estava lá também. Estava o Ari Peixoto e eu não sei quem era o cinegrafista. Eu sei que o homem da lancha, ele ficou a uma distância que a Capitania dos Portos determinou do lugar onde ia ser içado o coisa, que era uma distância longe. E a manchete pegou um bote desse tamanhozinho, assim, com motor de popa, e foi em cima da onde está. Brigaram comigo, chega mais perto, eu disse, mas o homem, eu vou perder minha carteira. E olha, eu cheguei aqui, levei uma bronca, mas a culpa não foi minha, gente. Eu não podia chegar com o barco mais perto do que estava. E o outro estava lá, porque estava lá num barquinho e chegou perto. Nós estamos agora a poucos metros do Batomushi 4 e dá para se ver bem as condições do barco. A parte superior, por exemplo, a gente vê que no acidente as grades de proteção ficaram completamente quebradas. Eu conversei com o mergulhador agora há pouco e ele disse que pelo menos 70% da água já foi retirada do barco. Agora, a água está apenas na casa de máquinas. Todo esse material foi retirado de dentro do Batomushi 4 pelos mergulhadores. São cadeiras, mesas, pedaços de colchão e ainda uma boia, onde está escrito Batomushi 4. Acompanhamos incessantemente a questão da fiscalização do barco, fizemos artes, fizemos uma série de demonstrações, usamos especialistas para mostrar que construíram uma camada de um barco de concreto em cima daquele barco, e foi essa discussão que se seguiu. A vedação também foi considerada péssima. As escotilhas estavam abaixo da linha que marcava o limite máximo onde a água podia chegar. Houve inundação. As bombas de sucção não conseguiram retirar a água que atingiu o motor. Segundo o laudo, a falta de estabilidade e as péssimas condições de vedação provocaram o naufrágio do barco.
A Justiça Civil abriu processos para apurar a responsabilidade dos donos da empresa dona do barco Abatomushi Rio Turismo e da empresa Itatiaia Turismo, que organizou o passeio na noite do Réveillon. É muito difícil para a gente que está filmando se envolver com o momento, porque você fica pensando no que você está fazendo, você vê através do viewfinder, que é uma coisa preto e branco, há um distanciamento, embora é evidente que a gente tenha emoção e sinta as coisas acontecendo, mas foi uma família, que eram 7 pessoas, e primeiro chegou um sujeito da família, depois chegou um segundo e se abraçaram e eu gravei aquilo. Meu pai está vivo, minha mãe e meu pai estão vivos. Chegou um terceiro e eram 7 pessoas que estavam no mesmo barco e as 7 pessoas foram salvas por barcos diferentes. E aquela família se abraçaram tanto e foi uma cena tão emocionante que assim, eu lembro que eu chorava muito vendo aquilo. O Renato super emocionado também, porque assim, onde morreram uma quantidade tão grande de pessoas numa mesma família, 7 pessoas participando de uma festa, todos eles foram salvos por barcos diferentes e nós registramos aquilo. Então foi uma cena assim, não só forte depois no ar, como foi especial para a gente que estava vivenciando aquilo, que por aquele momento eu acho que a gente esqueceu que éramos profissionais, enfim, se envolvemos com aquilo. As autoridades descobriram que o naufrágio do Batomushi não foi um acidente. Pelas condições do barco, era uma tragédia previsível. O Batomushi não foi construído para navegar em mar aberto. Estava com lotação acima da capacidade e não tinha boias salva-vidas para todos os passageiros. A polícia responsabilizou 9 empresários pelo naufrágio, mas no primeiro julgamento, todos foram absolvidos. Os sobreviventes não se conformaram e começou uma batalha judicial. Num novo julgamento, 3 empresários foram condenados. Um deles, o espanhol Avelino Fernandes Rivera, fugiu para a Espanha, onde aparece nas colunas sociais dos principais jornais da região da Galícia. Só 2 condenados, o português Álvaro Pereira da Costa e o espanhol Faustino Puertas Vidal, foram parar na cadeia, mas ficaram pouco tempo atrás das grades.